Então, oi pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos e a todas. Eu costumo dizer bom dia, boa tarde, boa noite também para os internautas e também para quem está no invisível, né? A gente não sabe se é dia, se é noite, para muitos. É um prazer sempre ocupar esse espaço aqui de exposição, de reflexão e de prestígio, né, para falar em nome de Jesus, né? Esse organizar aqui que tá, essa é a minha face mais positiva, tá? É o lado mais bonito, né? Então tu, por favor, capricha aí, tá? Não é tudo isso, mas é Tá, melhorzinho. depois eu pago o refri, tá? Podia ter ficado para fazer uma prece, quem sabe? Já volta aqui e já faz a prece que nem tu fizeste outra vez, então, né? A gente vai fazer uns 30 minutos de exposição, é bom a gente dividir aqui o espaço, modernizar aí. Já estava escolhidinha a mensagem aqui, que é nada mais, nada menos que um bilhetinho do Chico, né? Nenhuma atividade no bem é insignificante. As mais altas árvores são oriundas de minúsculas sementes. E aqui está a arvinha de mãozinhas para uma ilustração. Mas eu convido a todos para que fechamos os nossos olhos, voltando o nosso pensamento a Jesus, o coordenador maior do nosso planeta, autoridade máxima moral. Também não podemos nos esquecer do anjo Ismael, aquele que fez a seleção das almas que tinham que reencarnar aqui, no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vamos agradecer a esses seres que estão no comando moral do nosso planeta, agradecer aos mentores amigos que nos aguardavam aqui no Harmonia e Luz para este evento, agradecer o nosso anjo de guarda, que nos insistiu e nos propiciou a vinda até aqui, e agradecer pela vida, que é o nosso maior patrimônio. Nos toca administrá-la da melhor maneira. E agradecendo a todos esses seres, podemos então pedir a eles que continuem a acreditar em nós. Que ainda não somos o que deveríamos ser, mas seremos um dia, se não desistirmos do nosso propósito de agirmos no bem. Vamos dar o trabalho da tarde por aberto, desejando para todos nós harmonia e luz. Que assim seja. Obrigado. Legal, né? A gente fala sempre da oração e a gente sente, né, a oração, assim como a gente sente quando o ambiente está pesado, quando a coisa está dura e escura, né? Harmonia e luz, a oração sempre traz. E o tema é: por que me chamais de bom? Disse Jesus aos apóstolos, está no Evangelho de São Lucas, uma das citações. Perguntado, né, pelos apóstolos: bom mestre, Jesus respondeu dessa forma: bom é só Deus. E quando estamos aqui para falar de espiritismo, eu sempre, desde que encontrei a filosofia espírita, parto de qualquer ponto, porque qualquer ponto acaba me levando à saída das dificuldades que se apresentam. Até parece fácil dizer que sair das dificuldades basta ser espírita. Não é essa a questão. Nós temos que ter vontade. Ajuda-te que o céu te ajudará, é claro. Mas nos dá esperança. A doutrina espírita, para quem consegue senti-la na sua maior profundidade diante das dificuldades de estarmos encarnados, porque nós não estamos aqui a passeio, é certo. E a vida vai se apresentar dura, realmente. Vai se apresentar com mazelas, com problemas. Então, a exposição espírita feita por irmãos adeptos à doutrina espírita é justamente por isso.
Nós aqui estamos testemunhando junto com aqueles que estão sofrendo os nossos próprios sofrimentos. E não são poucos. Mas jamais acusar a Deus. Jamais colocar a posição da nossa dificuldade no sentimento de que somos vítimas. Porque nós não somos. Ah, como não somos, porque graças à misericórdia de Deus, as pessoas que reencarnam esquecem do que fizeram, ou esquecemos do que fizemos. Por misericórdia, para que a gente não se revolte mais do que já somos revoltados. Nesse mundo de provas e expiações, nós vemos muitas pessoas nesse momento de transição planetária, aonde está a marcha do tempo apressada, não é? Porque há umas mudanças realmente climáticas devido ao aquecimento global, devido à industrialização desenfreada, mas há também um planejamento de bilhões de anos para a mudança dos polos do planeta. Chico Xavier disse isso com clareza, aonde vai degelar um pouco lá o polo, né, como virar uma laranja no congelador. Uma parte congela, né, a outra descongela. Nunca ninguém virou uma laranja no congelador, mas foi a melhor ideia que me surgiu nesse momento. Né? Mas imaginemos, né, que os polos estão congelados e o Sol bate de um jeito. À medida que o planeta é uma bola, vai girando. Então há, nesse momento, uma influência de um astro necessária para levar os nossos pensamentos, as nossas energias, as nossas más inclinações para outros lugares do universo também, abençoados por Deus, continuar no jardim divino. Tudo é sagrado, tudo é obra divina, mesmo o planeta primitivo. As pessoas já não querem mais acreditar na reencarnação quando se negam a suportar os seus problemas. Eu vejo nisso, às vezes, um pouco de dificuldade de se entender com o nosso próprio orgulho. Porque se eu estou aceitando que eu estou aqui, como diz o Evangelho, segundo o Espiritismo, por um motivo divino, eu sou obrigado a reencarnar, se eu quiser evoluir. Posso atrasar o máximo lá no plano espiritual, na cidade onde eu moro, todo mundo tem um lar no plano espiritual, se quiser, né? Se não quiser ser um andarilho, no plano espiritual também dá. Quando chega o momento de eu reencarnar, de eu voltar às aulas da reencarnação, eu tenho um plano, eu tenho um projeto de vida. É-me dado conselho psicológico pelo meu mentor espiritual, pelo meu anjo da guarda, chamemos como quiser. E aí ele vai pegar lá a nossa fichinha lá das outras encarnações e vai lá, olha, nessa vida você fez tal coisa, todas as coisas possíveis e imagináveis em muitas vidas, pode ter sido há 10 mil anos atrás. Nós talvez nem sejamos mais assim de 10 vidas para cá, vamos dizer. Mas fizemos. E se ficamos atrasando a lei de causa e efeito, por vontade própria de fugir dos problemas, só pioramos. Mas mesmo assim, Deus dá um desconto. É a parábola dos talentos. Que se nós tivermos boa vontade, Ele perdoa as nossas dívidas e nos faz prosperar. É a parábola do Senhor também, não é? Que viu que Ele perdoando o servo não perdoava quem devia para Ele também não perdoou a dívida. Ou seja, Deus nos trata como nós tratamos o nosso semelhante diante do entendimento de que nós não somos melhores que ninguém. Não há uma régua moral. Nós podemos estar melhores nessa vida. A gente não está se comparando aqui com ninguém que esteja no presídio por um erro, por um crime grave. É necessário que isso aconteça. Mas as pessoas chegam, e é bem comum ouvir isso, mas se eu não lembro, mas como é que eu posso pagar por algo que eu nem sei se eu fiz? Isso é fé, é confiança. Hoje é dia de São Tomé, inclusive, né? Então, quer dizer, nós temos que entender que não basta simplesmente ver para crer, é preciso sentir para crer que Deus nos criou puros, simples e ignorantes, no bom sentido, que a gente pudesse evoluir pelos nossos próprios esforços. E se as causas das nossas aflições não estão nessa encarnação, estão noutra encarnação. Se eu não lembro, graças a Deus. Porque se eu lembrar, aí é que eu vou me revoltar.
A gente tem, então, nessa régua moral, por orgulho, muitas vezes o entendimento que já sofremos um tantinho assim já é o suficiente, né? Já esperneamos que nem criança mimada. Achamos que eu, arrependido, é o suficiente, mas na hora do resgate, né? Eu não sei o que aconteceu com o desespero do outro. Pegamos qualquer situação de uma vida passada, onde a esperança de uma paixão era aquele amor, um homem e uma mulher. Aí um rei foi lá e roubou esta mulher. E o soldado, sem esta mulher, humilhado, foi para a guerra, matou e morreu por vontade de abandonar o corpo físico. Passou-se o tempo, situações contrárias aconteceram, não é? O rei entendeu, perdoou, mas o soldado não. Porque eu não sei o tamanho do buraco que eu causo no coração do outro quando eu faço o mal para alguém. É isso que nós temos que tomar cuidado. É muito fácil dizer, não, me perdoe, né? Às vezes nem são sinceras, né? Quase nunca são, como diz a música, não é? Então, Jesus, que não tinha karma, não estava preso nas leis de causa e efeito, o planeta Terra, segundo as estatísticas da Gênesis e da ciência, a Gênesis espírita, inclusive, tem 4 bilhões de anos. Desde a sua formação até a sua habitabilidade, até hoje. Jesus participou no livro Caminho da Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, conta de uma reunião de espíritos de luz que trabalharam para descolar a massa da Terra do Sol, esperar que ela resfriasse, e Jesus estava lá. Então, quando ele reencarnou como homem, nós vemos a figura ali de Jesus derrotado na cruz, humano, cheio de defeitos, não é? E ele já tinha passado por isso, porque a vida é eterna. Nós aqui somos pequenininhos, somos míopes, temos um vislumbre da vida eterna, graças à nossa boa vontade, né? Espero que as provas e expiações não nos desviem desse sentimento, porque, com licença, diz ele então que só Deus é bom, porque ele era o Filho perfeito de Deus que veio para nos dar exemplo de humildade. Ele poderia dizer, não, eu te julgo, disse, né, encontrando a mulher acusada de adultério, vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça, eu também não te julgo. Meu Pai que está no céu, que fazia através de Jesus, né, através do meu Pai, eu fazia, ou seja, a vontade de Deus sempre foi acima da vontade de Jesus. Isso foi uma discussão, inclusive religiosa, há muito tempo na história da humanidade. Que Pai, Filho, Espírito Santo, se Deus era Jesus, se Jesus era Deus, e ficavam lá discutindo, né? Faz parte do nosso progresso. Hoje nós recebemos um mingauzinho espírita, já há mais de 150 anos, mas mesmo assim nós vamos encontrar dificuldades nessa questão da reencarnação daqueles que nos cercam, né? Eu, graças à minha necessidade de me consolar nas causas anteriores das aflições, algumas dessas, jamais coloquei, né, na conta de Deus os meus defeitos. Apesar de não serem poucos, não é? Então, bom mesmo é Deus, que nos deixa recomeçar, que nos dá a oportunidade de sermos imortais, que nos permite errar, infelizmente, através do mal, que é uma energia muito ruim. E algumas vezes eu já senti essa energia perto de mim, não oriunda de mim, mas talvez justamente oriunda dessas leis de causa e efeito ao qual nos envolvemos no passado, que não por acaso nos aproximam, né? As pessoas se ofendem no trânsito com uma facilidade incrível, não é? As pessoas não são favoráveis à gentileza, à receptividade. Hoje mesmo tive uma questão pessoal, então tive que pegar um ônibus lá perto de Anarrec, lá no bairro Vila Verde. E estava escrito assim no ônibus, não é? Vacilou, mano, vai pagar com a vida. Os irmãos não sei de onde.
Então, veja um tipo de mentalidade que nos cerca, não é? De jovens que deveriam estar estudando, que deveriam estar trabalhando e que estão em gangues violentas, não é? Muitas vezes tribos de passado que não foram educadas, vivendo em sociedade, que foram invadidas, de espíritos que não querem entender nenhum tipo de religiosidade. Infelizmente também vão ter que pagar pelo que fazem, evidente, claro, mas infelizmente não, né? É justo. Mas estão no mesmo plano em que pessoas de bem por um tempo que Deus permite. Depois, Jesus mesmo disse que haveria um consolo para isso. Não é que esses espíritos seriam aniquilados, não é separar para o mal, para o inferno eterno, né? O mal vai para o inferno e o bom vai para o céu. Não é o juízo final, mas sim a separação do lobo da ovelha, do joio e do trigo. Significa o quê? Ou da esquerda ou da direita. Não é política, é apenas um símbolo de separação, de que as energias já não se casam mais, né? Aqueles que estão com Jesus não serão perfeitos. Ele disse isso para os apóstolos que estavam seguindo ele, que se tornaram santificados, entre aspas, não é? Porque tiveram autorização de fazer milagres, inclusive, né? Dentro da lei das curas espirituais. Mas também tinham os seus problemas, não é? Também tinham os seus vacilos, também tinham as suas dificuldades. Nós não somos bons. Se nós fôssemos bons de verdade, o exemplo, por exemplo, de São Francisco de Assis seria leve. Jesus disse: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Né? Eu briguei com meu pai várias vezes, mas nunca abri mão da comida que ele me dava. Nunca deixei de usar o carro que ele me emprestava e ele sempre me perdoou, né? São Francisco até tentou, foi um soldado, né? Mas não conseguiu. Já estava ali fazendo, né, o seu esforço. São Paulo, junto com os seus, perseguiu cristãos fanaticamente. Mas quando viu Jesus no deserto, não ficou livre daqueles que ele tinha matado, apedrejado violentamente por fanatismo. Era apedrejado nas cidades onde entrava, sofria pelo desprezo da doutrina da reencarnação, diziam que ele era o anticristo não, que ele era do demônio, né, da época, e mesmo assim ele continuou, ele teve fé. E tem um livro que é o Evangelho segundo Emmanuel, que é da doutrina espírita, que fala justamente aquilo que nós precisamos às vezes tentar entender no nosso convívio espiritual, onde aqueles que nos cercam nem sempre professam da mesma fé. Quando a gente vê no centro espírita ou vai em algum lugar, as pessoas dizem: vai lá, bota o nome e reza por mim. Mas tem pernas, tem braços e poderiam vir, né, e participar ou fazer qualquer coisa. Ou não acreditam mais na lei da reencarnação, como disse, né? Aonde uma pessoa estiver por Deus, aquela casa estará salva. Então essa solidão espiritual que quem acredita na reencarnação vai sentir, talvez daqui para frente, até um pouco pior, devido ao aceleramento da mudança planetária. Né? Quando a gente faz uma mudança, o que você faz? Você encaixota tudo, você faz uma bagunça, você geralmente faz uma limpeza. Geralmente faz uma limpeza. Ou deixa a sujeira para trás, para outro limpar, né? O que é bem ruim. Se você deixar limpo é mais ético, né? Sim. Muitos fazem isso, e deixando junto com a sujeira para trás a vergonha, o erro. E até que ponto, né? Então, quando a gente busca sempre a filosofia nas coisas do dia a dia, nós estamos sendo, para aquelas pessoas que já não acreditam, inconvenientes, né? Às vezes a gente fala A, a pessoa entende B. Às vezes a gente fala B, a pessoa entende C. Mas é tudo assim, tudo assado. Agora mesmo vindo para cá, mesma questão da modernidade, né? Divaldo Franco conhecia Chico Xavier, e entre eles também outros testemunharam. O Geraldo Lemos Neto, que tem o espólio do Chico Xavier, conviveu com ele muito tempo, dizia que o Chico Xavier não tinha pressa para chegar. A gente tem uma pressa incrível para chegar, eu não sei aonde, na verdade, né? No fim do dia, talvez, para chegar no outro dia e não ter o controle sobre o tempo. Porque o tempo é de Deus, é a sabedoria de Deus. Nós vamos passar pelo tempo
E se conseguirmos observar o pouco que já melhoramos, no sentido de sermos mais positivos, não é? Ser positivo é acreditar, porque também há uma questão interessante nessa ideia de sermos bons. Temos um montão de pensamentos ruins sobre nós ou sobre a outra pessoa, e esquecemos às vezes de limpar a mente com um bom pensamento, como é a sugestão do Divaldo Franco, né? Mas, então, o que dizemos? Não, eu vou ser positivo, 100% positivo. Aí você enumera um monte de críticas, né? Ah, a comida não tá boa, ah, eu não gosto dessa casa, ah, este meu trabalho não sei o quê, ah, as pessoas são desorganizadas, mas 100% positivo. Não, não é, né? Não está sendo irônico, está sendo cínico, né, com a realidade, né? Ah, mas não foi isso que eu quis dizer. Não, você quis, né, dizer, você disse, né? A pessoa ouviu, você falou. Então o que nós vamos esperar para a felicidade? O dinheiro? Né? Pessoas agora na enchente, né, como nós comentávamos, perderam casas construídas de 3 andares, 4 andares, edifícios, trabalhos, mais que uma casa. E outros não, né? Ontem a seleção brasileira jogou, aqueles treinadores ali ganham milhões por mês. É Deus que controla isso, não somos nós. Eu só vou ser feliz quando eu ganhar milhões ou quando... Isso também faz parte do sermos ou não sermos bons. Aonde está o tesouro, aí está, né, o teu coração. Jesus disse para o homem, o jovem que estava buscando a fé, para segui-lo: larga tudo que tem e segue-me. Aí ele disse: não, mas eu preciso cuidar da herança, do enterro do meu pai e mais um monte de coisas mundanas. Aí ele disse: então tá, pode ir. Nós somos ainda um pouco disso, né? Aí ele disse: deixai os mortos, enterrai os seus mortos. Jesus falava por parábolas, mas não é que ele dissesse que nós tivéssemos deixar de enterrar um pai. Mas é que nós estamos apegados muitas vezes a um bem material que nós vendemos, né? E estaremos apegados ao corpo físico também, se nós não nos prepararmos para uma passagem saudável do tempo, né? Isso é fácil de entender na teoria, na prática não. Na prática todos nós temos medo, que é justo que se tenha, mas o bom cristão sabe de que dentro dessa ideia de que estamos sendo cristãos associados à doutrina espírita, no consolo prometido de que a vida continua, que as cidades próximas de nós elas são tão organizadas quanto aqui, é uma questão apenas de luz e de matéria, mas elas existem, né? Ninguém de nós aqui sabe explicar com precisão como é que a gente está vendo. Ninguém de nós sabe explicar como é que eu falo e vocês escutam, né? Se nós sairmos aqui do corpo, a gente poderia ver o planeta girando e a gente não explica como, né? A gente existem mais de 400 milhões de planetas iguais a esse, já descobertos pela ciência, fora da Via Láctea, do nosso sistema, e nós achamos que somos os únicos, né, gás da Coca-Cola do universo, né? E Allan Kardec então colocou: Deus é a inteligência suprema. Se nós não conseguimos encontrar, né, e senti-lo, porque nós não temos capacidade. São Paulo ficou cego na luz de Jesus, não era Deus. E Jesus não cegou ele de propósito, né? Acontece que ele era tão ousado e arrogante quanto estava, que aquela luz espiritual é como você olhar para o sol, ela te cega, né? Se você for olhar um eclipse, você tem que botar um filmezinho ali para não cegar. Depois Jesus curou ele por misericórdia. Jesus não faria o mal de cegar uma pessoa de propósito, porque ele perguntava sempre: o que tu quer? Eu te dou, desde que você queira para o bem. Ajuda-te que o Senhor te ajudará. Buscai e achareis. Então será que nós queremos ser bons? Se queremos realmente, nós precisamos ter paciência, porque nós vamos ser bons o dia, né, que nós recebemos o certificado de bondade de Deus. Então aí nós não teríamos que passar, né, pela dor, pelo sistema público de saúde, não é? Pelo cansaço, pela provação, pela ingratidão. Nós temos casos, eu conheço alguns casos, eu não gosto muito de saber casos ruins porque não me consolam, né? Mas às vezes a gente, olhando a dor do outro, a gente pensa o quanto a gente é abençoado. E como dizia São Mateus, né? A gente sair da zona de conforto é difícil, mas é um livramento. Porque
São Mateus dizia que quando acontece uma coisa ruim, é porque Deus te livrou de uma pior. Normalmente é isso. Então, por exemplo, aqui, inclusive a morte. A gente, uma pessoa morreu, como é que diz, mas quem é que disse que morrer é ruim para Deus, se nós somos eternos? Então morreu lá uma criança, um jovem, mortes prematuras. Nós temos que ler o Evangelho. Deixa eu pegar ele aqui para mostrar. Nós temos que estudar o Evangelho. Porque conheço pessoas que estão convivendo com a doutrina espírita há muitos anos e não conseguem entender essa questão simples. Que quando alguém jovem desencarna, ele cumpriu a missão daquela encarnação e ele vai se preparar para uma vida melhor na próxima encarnação. Ele tinha um resgate ali para fazer. Ah, mas eu não lembro, eu não sei, eu não vi. Então há confiança. Eu não vi o meu professor da faculdade estudar, mas eu confio no conhecimento que ele me passa. Não é? Eu preciso ter uma certa... Eu peguei, como disse o Divaldo uma vez, eu peguei o ônibus, hoje eu tenho que confiar no motorista. O que eu vou fazer? Ou eu venho a pé, confiar que não vai cair um poste na minha cabeça. Então nós vivemos de confiança também. E a confiança é acima de tudo em Deus. É buscar primeiramente o reino de Deus e o resto nos será dado por acréscimo. Quando não conseguimos evitar, é porque está nas mãos de Deus, é a vontade de Deus, é o Pai Nosso. Né? Se fosse o contrário disso, São Pedro não teria sido crucificado. São Paulo não seria apedrejado. Em algumas cidades ele era até louvado, mas em muitas ele era apedrejado. Todos foram assassinados, todos, menos São João Evangelista. Digo São, não temos santos no Espiritismo, mas é conhecido, né? João Evangelista foi exilado pelo Império Romano, porque colocado lá na ilha de Pátmos, pediu papiro e escreveu o Apocalipse. E aí a gente pode dizer, podia não ter escrito, né? Agora está todo mundo apavorado achando que vai acabar o planeta, né? Estamos no Apocalipse. Apocalipse é mudança, não é o fim do mundo. O fim do mundo de provas e expiações, para quem quer ser um cristão. Aqueles que me seguirem, né, caiam meio à minha esquerda, meio à minha direita, não cairão. Não interessa a aprovação que nós tenhamos que ter. E São Mateus também teve que deixar dinheiro, ele era cobrador de impostos, ele era renegado pelos pais, porque ele traiu lá os judeus, porque ele foi para o lado dos romanos, não é? Ele gostava de dinheiro. Mas quem traiu foi Judas, não foi ele. Entre aspas, né? Não traiu bem, não foi bem essa a questão. Nós não somos bons, mas também não somos maus, para concluir, não é? A nossa zona de conforto é que nos atrapalha um pouquinho no nosso progresso espiritual, porque quando nós estamos num dia frio, aquecidos, alimentados, de banho tomado, do lado do fogão a lenha, com chimarrão, é difícil sair, né? É difícil levantar da cama no outro dia também, né, Denizar? Muito. Então, e se nós ficássemos ali para sempre, o que aconteceria, né? O fogo vai apagar, a lenha vai acabar, o chimarrão vai ficar lavado, nós, sem se mexer, nós vamos começar a ficar sujinho, porque o corpo não para, nós vamos ficar com fome. Nós temos necessidades. Deus é muito... É a inteligência suprema, né? Eu ia dizer Deus é muito inteligente, eu que não sou, né? Nós temos a necessidade, não é? Quantas vezes, para concluir, a gente tem aquela sensação boa assim, né? Você tomou banho, inverno, que nem estava sábado, né? Botou o pijama, deitou bem quentinho, esquentou a cama e dá vontade de fazer xixi. E aí, como é que faz? Tem que levantar. E aí a minha tia de 92 anos fez isso e caiu e machucou-se. E aí a família foi ajudar. E aí a situação moral começou a se envolver. Entende como a vida é movimento? Meu coração não para, senão eu vou desencarnar. E assim nós vamos nos tornar bons, entendendo, né, de que fora da caridade não há salvação. Amar ao próximo como a si mesmo. Perdoar os inimigos é mais difícil, mas é uma necessidade. Porque senão eu abro a porta para o ódio que possivelmente ele ainda tenha me prejudicar. Para que a espada da vingança que ele possa ainda ter me alcançar. Material ou espiritualmente. Nessa ou noutra encarnação. Nós estamos resgatando coisas de muitas vidas atrás. E achamos que podíamos. Então, vamos dar uma nota 6,5, que é acima da média. E continuar tentando, porque se Deus é bom, e Jesus disse isso, né? Ele vai nos ajudar. Ele é bom. Nós ainda estamos em aprendizado. E que sejamos, né, o melhor do que ontem, né? Quem sabe piores que amanhã. Amanhã vamos ser melhor que hoje. O Espiritismo me consola. A reencarnação é uma bênção. E a vida
sendo eterna, né? Só nos resta ser feliz agora ou esperar para mais tarde, né? É uma questão de escolha. Ô, Denis, por favor, faça a prece novamente para mim. Eu te agradeço. Agradeço a vocês pela oportunidade e a Deus por estar aqui, a Jesus, nosso amigo. Vem cá, meu amigo. Deixa a prece. A prece é mais importante, né? Então vamos agradecer por um momento, por esse recado que nos foi trazido através do nosso irmão Miguel. E vamos nos preparar, nos tornarmos receptíveis e merecedores dos fluidos que nos serão dados ali na sala de passe. Que possamos passar por ali e levar para os nossos lares esta energia positiva que se faz presente aqui no Harmonia e Luz neste momento. Agradecemos pelo recado, pela mensagem, desejando para todos nós muita paz. Que assim seja. Que assim seja.